Prezados e amados irmãos e irmãs, é com muita alegria em minha alma que eu apresento a minha saudação a todos os irmãos. E desejo que a bênção do nosso Deus, o Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, a bênção da Mãe Maria Santíssima, e que a bênção da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e a bênção preciosa do nosso santo irmão Aldo esteja com cada um dos irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento muito especial para nós, filhos de Deus. É um momento o qual nós estamos diante dele, Deus, na presença dele, para expressar a nossa gratidão a ele, aos seus santos, a Jesus, teu Filho amado, a Maria Santíssima, nossa Santa Mãe. Por isso, irmãos, é muito importante a nossa reverência, nosso respeito com os nossos santos e anjos, que aqui se fazem presente, que vieram do altos céus para trazer uma bênção especial para cada um de nós. E este é um momento, irmãos, que Deus nos concedeu para estar na casa de Deus, na casa dele, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar realizando mais uma reunião nesta congregação. Tenho a certeza que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa está junto a nós para os abençoar nesta santa reunião. E com esta fé, nesses nossos santos poderosos, vamos dar início à nossa santa reunião. E eu os convido aos irmãos para se colocarem em pé, por gentileza. Todos em sentido de oração, vamos orar para iniciar a nossa reunião. Querido Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, de mais uma vez estar diante do Senhor, para te exaltar, para te louvar e para te agradecer, ó Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estar diante desse altar de graça, para receber do Senhor, ó Deus, a sua preciosa bênção. E precisamos muito, ó Deus, da sua graça e da sua proteção. Querido Jesus, o nosso mestre, os abençoe. Porque o Senhor, ó Jesus, deu o seu sangue em sacrifício, para que hoje nós pudesse ter esta oportunidade e estar todos reunidos na tua santa igreja. E o Senhor ainda os falou, ó Jesus, que subiria ao Pai, mas não deixaria o seu povo órfão, mas enviaria o Consolador, a Santa Vó Rosa, para estar junto a nós, para consolar e abençoar cada um de nós. Querido profeta, santo irmão Aldo, aqui estou, irmão Aldo, como teu servo, irmão Aldo, para realizar mais uma reunião nesta congregação. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento, para que eu possa expressar a mensagem aos nossos irmãos. E para que eles possam sair desta reunião com seu espírito alimentado com as suas palavras e com os seus conselhos. Por isso, irmão Aldo, peço que o Senhor envie do alto os céus, santos e anjos, para estar junto a nós, para nos guardar, nos abençoar nesta santa reunião. Tendo a certeza, irmão Aldo, que tudo que nós fizer, desde agora até o término desta reunião, que tenha a sua aprovação, a aprovação do reino dos céus, de Jesus, de Maria Santíssima e da nossa santa e querida Vó Rosa.
Tendo sim, irmão Aldo, a nossa reunião estará iniciada para a honra e glória do teu santíssimo e bendito nome. Amém. Cantaremos o número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa arma é sandomela, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Nossos irmãos podem tomar seus lugares, por gentileza. E em continuação, a nossa santa reunião desta noite, vamos todos juntos, irmãos, entoar os hinos do nosso cenário, o qual vamos cantar todos juntos o de número 42, marchando, o louvando e cantando. Muito alegres vivem os filhos de Deus, muito felizes, unidos estão, sempre unidos neste santo caminho de vida, paz e salvação. Unidos vão andando num só coração, alegres vão marchando na mais perfeita união, pois Jesus e a Santa vão guiando os passos dos fiéis que vão seguindo, marchando, louvando e cantando. Em continuação, de número 80, maravilhoso dia. Maravilhoso dia será, quando nas nuvens Jesus aparecer, aos seus anjos ordem estarão, para os santos da terra recolher, e transformados com grande glória, arrebatados, então seremos, cantando hinos de vitória, o Senhor nos encontraremos, e pelas lutas que ora travamos, servindo ao Santo Consolador, tesouro dos céus ajuntamos, e de Deus galardão receberemos. Portanto, com fé e coragem, sigamos com a Santa Formosa,
É grande a nossa vantagem, pois temos o irmão alto a nos comandar. Em continuação, a nossa Santa Reunião de número 161. Nós seguimos a voz. Nós seguimos a voz e marchamos com fervor, sendo Deus o nosso Pai e Jesus nosso Senhor, a forrosa marcha à frente, com a bandeira celestial, nos guiando para o céu e vencendo todo o mal. Ó formosa, te louvamos com amor. Em continuação, de número 168. O Ministério da Voz. O ministério da voz é de um eterno esplendor, pois continua a lutar, sempre com seu grande amor, vela por nós, salva os fiéis, guarda os que são de Deus, guia seu povo ao céu, vence o império do mal, quem for fiel à formosa e souber sempre obedecer, será por ela guardado de todo o céu estimado. Santa Formosa, anjo de Deus, nossa Mãe Celestial, és de uma luz radiante, de um fulgor divinal. Amém. Em continuação, a nossa Santa Reunião desta noite. O coral agora irá apresentar a grande bênção. Vamos, irmãos, prestar atenção nas palavras desta mensagem, o qual os nossos irmãos irão expressar nesta Santa Reunião. Vamos ouvir, então. Grande bênção.
Amém. Muito lindo esta mensagem, qual os nossos irmãos expressaram, as palavras que nós até emociona quando fala nessas palavras da Santa Avó, que é uma grande bênção. E pode ter certeza, irmãos, que a Santa Avó Rosa, ela é o Consolador prometido por Jesus. E ela é a grande bênção que está entre nós, povo apostólico. Vamos ouvir com os nossos irmãos mais uma apresentação, que o título da mensagem, Poderosa Santa. E irmãos, muito poderosa essa santa. Ela faz grandes milagres no meio do povo apostólico. E todos aqueles que creem nessa santa, recebem a sua bênção e a sua graça. Vamos assim ouvir, irmãos, Poderosa Santa. Divulgando
os irmãos deste coral, qual apresentar essas duas mensagens para brilhantar a nossa santa reunião. Queridos irmãos e irmãs, quem que não recebeu uma bênção, até mesmo um milagre em sua vida desta santa poderosa? A Santa Avó Rosa. Eu creio que todos. E por isso nós estamos aqui, nesse templo sagrado da Santa Avó Rosa, ungido por ela, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, por Maria Santíssima. Graças à Santa Avó Rosa que nós tivemos esta oportunidade de estar reunido nesta santa reunião. Porque precisamos muito dela, Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, de Jesus, porque vivemos num mundo cheio de pecado. Por isso precisamos crer e confiar de todo o nosso coração nesta Santa Poderosa, que ela está sempre nos ajudando. Enquanto nós dormimos, ela está nos cuidando. Enquanto nós estamos trabalhando, ela está nos cuidando. Aonde nós andar, ela sempre estará ao nosso lado. Desde que nós andamos na disciplina e na doutrina apostólica, o qual ela, Santa Avó Rosa, nos ensina. Portanto, irmãos, devemos crer de todo o coração na Santa Avó Rosa, que é muito fácil dizer que crê, mas tem que ser do seu coração crer nesta Santa Poderosa. Queridos irmãos e irmãs, passarei para a mensagem, o qual nos fala aos nossos corações, como devemos manter esta obra apostólica aqui na terra. Precisamos muito da ajuda financeira de todos os irmãos, afinal de todos nós, para levar esta mensagem a muitos corações. Mas muitos podem se perguntar, mas de novo o pastor vai falar em oferta? Sim, irmãos, são ordens de Jesus. Desde o seu tempo, quando ele estava em seu corpo pregando o evangelho nesta terra, desde aquela época, sempre foi pedido a oferta para manter a casa do Senhor, a casa de Deus. Portanto, irmãos, farei a mensagem, peço que os irmãos prestem bem atenção nas palavras, o qual irei dirigir aos irmãos, que está contido neste boletim. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós. Pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o pastor por excelência, o querido Santo Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja apostólica aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de tudo fizermos por esta santa igreja apostólica. A nossa igreja depende do amor e a dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado,
Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem ao seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Palavras do Divino Mestre. Portanto, é o nosso dever manter a casa do Senhor, que é, nesta terra, a Igreja Apostólica, e que nada falte para que nossa igreja cumpra a sua missão. Entretanto, alguns irmãos deixaram de fazer as suas contribuições, e principalmente os dízimos. E esta atitude está prejudicando a nossa igreja. A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conversão e a ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e salvação de muitas almas preciosas, para o nosso Deus e Pai, para Jesus, nosso Senhor, para Maria Santíssima, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, façam suas contribuições, e os que puderem, contribuam com os seus dízimos, e não se esqueçam da promessa que Deus o Pai fez através da igreja. Espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Recebam o nosso abraço fraternal e que a bênção preciosa de Deus, o Pai, e de todos os seus santos recaiam sobre sua vida, seu lar e sua família. Portanto, irmãos, está aí a mensagem que nos fala aos nossos corações. Creio que os irmãos já vieram preparados para esta reunião. E faço, irmãos, aquilo que está em seu coração, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, para que nós possamos levar esta palavra a muitos corações. Precisamos, irmãos, muito das contribuições. A igreja, no geral, a nossa sede, tem um gasto muito elevado. Nós, desta congregação, também temos gasto muito elevado de energia. Para nós estar aqui, temos que pagar a energia para iluminar, para nós realizar os nossos trabalhos. Então, portanto, irmãos, é um gasto muito alto para a nossa igreja. Eu deixo essas palavras em seus corações e faço aquilo que estiver em seu coração, irmãos. Expresse o seu amor e gratidão a esta obra tão gloriosa, uma obra de redenção e salvação nesta terra, o qual nós pregamos o evangelho do reino dos céus nesta terra. Vou fazer uma breve oração, irmãos, para consagrar a nossa contribuição. Todos em sentido de oração. Querido profeta Santo Irmão Aldo,
Expressei, irmão Aldo, as suas palavras aos corações de nossos irmãos. A necessidade da obra apostólica aqui na terra. Peço, irmão Aldo, que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, com Deus o nosso Pai, com Jesus, consagre as ofertas, o qual iremos oferecer ao reino dos céus. Irmão Aldo, abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui estão, e aqueles que estão lá em seu lar também estão passando por alguma dificuldade na família, no lar, que o Senhor possa enviar santos e anjos para estar com eles. Querido profeta, santo irmão Aldo, santa e querida avó Rosa, tendo a certeza, ó Santa Avó, que a senhora junto com a Mãe Maria Santíssima, com Deus nosso Pai, consagraram as nossas contribuições, que é para a expansão da obra apostólica aqui na terra. Amém. As nossas irmãs irão passar a salva. E agora, irmãos, eu irei fazer alguns avisos que está contido neste boletim, que eu devo fazer à igreja. Rifas e bingos. Relembramos todos os irmãos apostólicos que não participamos de rifas, bingos, ações entre amigos, loterias e nem outros tipos de jogos de azar. Mesmo que sejam ações beneficentes, os apostólicos não devem participar. É terminantemente proibido realizar esses tipos de jogos em pró da Igreja Apostólica, para construções, reforma, aquisições de instrumento ou em benefício de irmãos. Tatuagem no corpo. Informamos a todos os apostólicos que não devem fazer tatuagem em seu corpo. O corpo é habitante do espírito e não deve ser utilizado para manifestações incompulsíveis. A tatuagem marca o corpo. Ainda hoje, são poucos estudos e procedimentos seguros que as tatuagens podem ser apagadas ou eliminadas do seu, que se arrependerem e fazê-las ainda mais, é um procedimento doloroso e muito caro. Porém, os que possuem algum tipo de tatuagem, ao se converterem e permanecerem na fé apostólica, são justificados por Deus e seus santos. Mas os que conhecem a nossa fé, doutrina e disciplina, se fizerem tatuagem, estão desobedecendo estas regras e desrespeitando o seu corpo e o seu espírito, que foram criados por Deus. Observem que mesmo na sociedade em que vivemos, a pessoa com tatuagem pode criar para si barreiras desnecessárias. Algumas pessoas veem com desconfiança alguém com uma tatuagem. Por isso, uma tatuagem pode custar a perda de uma boa amizade, o fim de um relacionamento, seja namoro ou casamento, a perda ou a não conquista de um emprego, entre outras consequências.
Portanto, aceite estes conselhos com sinceridade e não faça tatuagem no seu corpo. Está aí, irmãos, os conselhos e aviso que é para todo o povo apostólico. E aqueles que tiverem alguma dúvida, o boletim estará lá no quadro para aqueles que queiram ler e entender os avisos, o qual a nossa direção está nos orientando e abrindo os nossos olhos para que nós, família apostólica, não venha a cair neste erro. E em continuação à nossa santa reunião, vamos ouvir com o coral
mensagem, irmãos. Vamos ouvir com os irmãos do coral de mais uma mensagem cantada. Irmão Aldo, nosso companheiro. Vamos ouvir, irmão, com muita atenção, as palavras deste hino, o qual os nossos irmãos irão expressar. Precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo Santo Irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro seu, foi o melhor presente que nosso Deus nos deu. Se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo Santo Irmão Aldo e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Vorosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu,
companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Amém. Muito linda esta mensagem para os nossos irmãos expressaram. Mas eu, primeiramente, antes de entrar na mensagem, irmãos, eu quero agradecer a cada um dos irmãos com suas contribuições, o qual os senhores fizeram para esta obra apostólica. E agradecer aos nossos amigos, irmãos e internautas que estão conectados a esta santa reunião. Que continue com sua reverência em seu lar, onde o senhor estiver, para que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa os abençoar e até mesmo enviar um anjo, um santo, para estar junto aos senhores. E agradecer este conjunto coral, o qual expressou lindas mensagens para esta reunião. Digo aos senhores que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ele fica muito feliz, fica muito contente em ver os filhos dele expressar as suas palavras, seus ensinamentos em voz cantada. O céu se alegra em ver a família apostólica expressar o nome desses santos. Continue assim, meus irmãos, sempre nesta união, nesta paz, nesta felicidade, e continue sempre frequentando as nossas reuniões. O ministério de cantar, ele é muito maravilhoso. Ele faz parte da reunião e precisamos muito dos senhores em nossas reuniões. Participe, meus queridos irmãos, cumpra o seu ministério com amor, com muita fé. Não se deixe se levar por canseira ou até mesmo por coisas banais de suas vidas. Aqui é o seu lugar. A Santa Avó Rosa te espera, sempre está pronta com seus braços abertos para lhe ajudar, para lhe proteger, para nos abençoar. Cada vez que nós precisamos dela, Santa Avó Rosa, dele, irmão Aldo, eles estão sempre prontos a nos abençoar. Por isso nós devemos contribuir também com a nossa presença em nossas reuniões. Façam assim, irmãos, que serão muito abençoados por esses santos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos à mensagem, irmãos, o qual foi nos enviado para esta oportunidade. Uma mensagem muito linda, irmãos, o qual os nossos irmãos deste coral expressaram as suas primeiras mensagens. A grande bênção, e é o título da mensagem, o qual está neste boletim. Irmãos, cada reunião que nós participamos, se os irmãos observarem e prestarem atenção, cada reunião que nós participamos, ela é uma mensagem diferente. Nunca é a mesma mensagem, irmãos. Por isso que nós devemos guardar os ensinamentos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Que são mensagens, irmãos, para aprimoramento espiritual. Devemos aproveitar os minutos que nós temos para ficar diante de Deus. Mas vamos à mensagem, irmãos,
que foi editado hoje, Boletim Interno Oficial, de número 3.523, São Paulo, 1 de outubro de 2022. Santa Avó Rosa, a grande bênção. A Santa Avó Rosa é a grande bênção prometido por Jesus para o seu povo e para a obra que ele realizou em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador. Em um período da história da humanidade que nosso Senhor denominou de tempo da regeneração. Assim seria porque esse período, ele, Jesus, manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais nos céus e na terra. E faria com o santo que ele prepararia para formar com ele, divino mestre, uma perfeita unidade de espírito e de poder. Jesus e o Consolador prometido exerceriam o poder de Deus e de seu divino Espírito. A Santa Avó Rosa foi fiel em tudo a Jesus e a Deus o Pai, e por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja diante de todo o poder celestial, com a colaboração de santos e anjos. Ela intercede diante do Pai e do Filho em favor dos seus remidos que amam a justiça e o bem, e daqueles que na terra merecem a sua graça. A Santa Avó Rosa é o poder divino que convence e respeita a verdade, da justiça e do juízo. Para isso, ela inspira a mensagem da nossa igreja, para convencer o pecado, a fim de que deixe do pecado e possa a viver em santificação. Da mesma forma, ela convence os apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade, para que sejam justos, honrados e honestos no seu viver, e fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Enquanto a Santa Avó Rosa viveu entre nós, em seu corpo físico, os seus atos de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia conquistaram a confiança do seu povo. Ela foi muito respeitada e seu exemplo levava as pessoas a meditar no mistério que havia de ser no seu espírito. Era admirável a firmeza do caráter desta serva de Deus. Ela estava sempre presente no meio do seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia.
deliciosa, rápida e de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito, de espírito muito forte. A irmã Rosa estava presente em favor da obra de Deus na terra. A irmã Rosa estava com presença em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade do seu espírito, do valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento que esta serva de Deus possuía, e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, até mesmo as intenções das que estavam próximas ou à distância, de forma que ela jamais foi surpreendida por qualquer situações inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa ensinou regras de elevada moral e de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento e a boa educação e honradez no trajar e na apresentação pessoal dos fiéis. Esse conjunto de regras internas da igreja, de conduta para a vida cotidiana de seus membros, legado por Jesus, é conhecido como disciplina apostólica, que com os ensinos doutrinários formam a base do viver e do proceder do povo apostólico. E sendo fielmente e respeitados, conduzem a uma vida perfeita, sábia, justa e sincera, aprovado por Deus o Pai. Cumprindo o seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem, a irmã Rosa, como era conhecida, foi conquistando a fé e a confiança do seu povo, que compreendendo o valor do ministério dela, especialmente do seu dom de revelações, passou a chamá-la de Vó Rosa. Esse fato aconteceu de maneira espontânea, respeitosa, numa demonstração de carinho e de afeição para com a pessoa desta serva de Deus. No entanto, assim foi por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus o Pai o galardão de Espírito Consolador, o seu nome fosse divulgado como Santa Vó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciado como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus, com o objetivo de amparar e conduzir os filhos de Deus no caminho do bem e da verdade. Dessa maneira, seria evitada qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa, e ela seria distinguida por uma dominação de grande valor e significado aos avós, simplificado carinhosamente para a avó, que representa o nome sagrado de mãe por 2 vezes nas famílias. Hoje,
temos a Santa Avó Rosa entre nós, com todo o seu poder e glória, de santa vencedora e Espírito Consolador. Juntamente com o santo irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorna-la com virtudes preciosas, para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Sejamos gratos e reconhecidos a Deus, o nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo, a Maria Santíssima, pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo. Honra e glória a Santa Avó Rosa, a grande bênção de Deus para nós apostólico, pois ela é a luz divina que brilha em nossos corações. Linda mensagem, irmãos, que fala do ministério da nossa querida e Santa Avó Rosa. Irmãos, na mensagem fala: a Santa Avó Rosa é a grande bênção de Deus para nós apostólicos, pois ela é a luz divina que brilha em nossos corações. E é isso mesmo, irmãos. A Santa Avó Rosa é uma luz que brilha em nosso caminho, todos os dias de nossa vida. Aquela luz está sempre acesa em nossos corações, desde que nós venha a crer nela de todo o nosso coração. Temos fé nesta Santa poderosa, que ela está sempre a nos proteger, dia e noite. Queridos irmãos e irmãs, tem mais uma mensagem que fala aos nossos corações. Quero que os irmãos prestem bem atenção nas palavras, o qual irei dirigir aos irmãos, que a nossa direção nos enviou para esta reunião. A desobediência é um pecado grave. Não seria momento, irmãos, mais de nós estar falando em desobediência ou até mesmo em disciplina. Mas o momento chegou e temos que falar. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência à disciplina que nos foi dado por Jesus através da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas, fofocas, desrespeito, são pecados que impedem a sua consagração, santificação e, consequentemente, os afasta de Deus e dos seus santos, pois a justiça divina é perfeita e infalível. Portanto, a justiça de Deus, irmãos, ela não falha. Deus não dorme. Deus está sempre olhando para nós. Temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs que relutam em encurtar suas saias e utilizá-las justas e com aberturas. Algumas estão se expondo com pinturas em suas faces e utilizando os batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado no seu voto de batismo. As que assim procedem estão escandalizando a igreja e dando um falso testemunho de sua fé. É de nosso conhecimento que algumas irmãs
inclusive com ministério na igreja. Não utilizam suas vestes de acordo com a disciplina. Quando estão em seu lar, na sociedade, no lazer, ou quando fazem atividade física, como trilhas e ciclismos, pois utilizam calças compridas e shorts, mini blusas e saias fora do comprimento padrão de nossa igreja. Algumas chegam ao desrespeito de irem aos ensaios com roupas fora da disciplina. E ainda afirmam que não se trata de reunião. Isto é uma afronta à desobediência muito grave. Somente é justificado o uso de calça comprida quando exigido no ambiente de trabalho exclusivamente. Observamos que alguns irmãos estão insistindo em utilizar barbas e cavanhaques e cabelos compridos, calças agarradas, diferente daquilo que aprendemos em nossa igreja. Cuidado, os que procedem desta maneira estão se expondo ao perigo de perderem a sua fé, a sua condição de filho de Deus e de apostólico, pois os verdadeiros apostólicos são leais e fiéis aos princípios dados por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para a modéstia e a honra de um filho ou filha de Deus nesta terra. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outra. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo a sua honra moral. Com relação ao comportamento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor nem atenção às mensagens da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, e chegam a sair dos seus lugares para irem conversar nos corredores e anexos de nossa igreja. Outros utilizam os celulares para conversarem instantâneo, envio de mensagem, isto é, desrespeito aos nossos santos e com os seus irmãos, e falta de interesse com o trabalho que realizamos. Sejam sinceros e leais com sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação. Sejam no coral, ou como obreiro, ou até como membros de nossa igreja. Aceite, prezados irmãos e irmãs, estes conselhos e orientações para viverem bem e se consagrarem, e para serem sempre guardados, protegidos, amparados por nossa Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, está aí então, irmãos, a mensagem, o qual foi nos enviada para esta reunião. Creio que os irmãos puderem entender os ensinamentos preciosos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo sobre a doutrina e disciplina. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo, irmãos, no tempo da regeneração. E não é mais tempo, irmão, de nós perder,
que nós perder agora, não buscamos mais. É a mesma coisa que a palavra. Saiu da boca, não tem volta. Meus queridos irmãos, olha a situação que está este mundo, irmãos. E nós, apostólicos, devemos observar isto. Devemos ter em primeiro lugar, em nossa fé, em nossas vidas, o que nós recebemos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que é os ensinamentos preciosos dos céus, enviado de Jesus. E a mesma mensagem que nós pregamos aqui é a mensagem de Jesus, irmãos. Tenho dúvida de nada disso não, irmãos. Tudo que é pregado dos púlpitos da nossa igreja são mensagens de Jesus, enviada à igreja apostólica. Por isso, meus irmãos, tome cuidado. O mal, o inimigo de nossas almas, ele anda em todos os lugares tentando ceifar almas. E nós devemos andar corretamente, como a Santa Avó Rosa sempre está nos ensinando, para que nós não venha a ser laçado pelo esse inimigo de nossas almas que está no mundo. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Andar no reto caminho, caminho estreito, caminho que nos leva à vida eterna, caminho que somos ensinados por o Santo Irmão Aldo, e ele está à frente de nós, e quer que nós sigamos esse caminho. Não se deixe se levar por conversas, ou até mesmo por amizades. Porque, irmãos, eu digo aos senhores, e os senhores devem estar observando, os dias estão sendo abreviados, irmãos. Nós deitamos e já logo levantamos. Trabalhamos e logo chega a noite. E os dias se passam, irmãos, e o que passou não volta mais. E muitas vezes, a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, eles estão sempre nos orientando, e muitas vezes nós não estamos dando ouvido para os ensinamentos que eles estão nos ensinando todos os dias em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, guarde esses ensinamentos em seus corações, irmãos. Sirva de uma arma espiritual para sua defesa, irmãos. Tudo o que é pregado nesta igreja apostólica são mensagens dos céus. Guarde no seu coração, para que o senhor possa chegar em casa e meditar nas palavras o qual foi editado nesse boletim. São ensinamentos preciosos, irmãos. É para aprimoramento espiritual para cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, irmãos e amigos internautas, aceitem esses conselhos do Santo Irmão Aldo, para que o senhor tenha vidas melhores e possam viver em paz neste mundo. Queridos irmãos e irmãs, eu deixo essas palavras em seus corações e reflitam, irmãos. Faça uma reflexão em sua vida, o que o senhor está, senhor, a senhora, você jovem, está deixando de lado. E o que o senhor prometeu quando o senhor desceu ao tanque batismal? É morrer para o mundo e viver somente para Deus. Por isso, irmãos, devemos sempre lembrar, irmãos, o que nós prometemos para Deus, que nós prometemos para o Irmão Aldo, que nós prometemos para a Santa Avó Rosa, é de levar esta palavra aos corações. E não podemos, irmãos, levar muitas vezes ao desprezo, até mesmo a brincadeira, a mensagem desta igreja apostólica. Porque eu digo, irmãos, e eu os falo do profundo do meu coração, para cada um dos senhores, esta igreja apostólica, ela vai para os céus, com um ou com dois, ou com 3 ou com milhares,
Deus, nosso Pai, quer salvar um número muito grande de almas, mas nós temos que querer seguir este Pai. Portanto, irmãos, deixe essas palavras em seus corações, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoe a todos. Eu agradeço a cada um dos irmãos que vieram a esta reunião, que vieram participar desse trabalho muito glorioso, um trabalho que leva a nossa fé ao nosso Deus, ao nosso Pai. Agradeço os nossos irmãos de ministério, nossos obreiros, diaconisas, diáconos, esses nossos irmãos do coral, regente, coristas, músicos, que fizeram que esta reunião acontecesse. Que a Santa Avó Rosa continue os abençoando, estendendo o seu manto precioso sobre cada um dos nossos irmãos. Eu os convido os irmãos para se colocarem em pé para nós encerrar a nossa reunião. Todos em sentido de oração, irmãos, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Querido Deus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante do altar de graça, para te agradecer, ó Deus, por essa belíssima reunião o qual o Senhor nos concedeu. Desta belíssima e maravilhosa mensagem que o Senhor nos enviou aos nossos corações. Para que nós possa levar aos nossos lares as palavras do irmão Aldo da Santa Avó Rosa, que são palavras que veio dos céus, para aprimorar a nossa vida espiritual. Querido Jesus, querido Mestre, nosso amigo, nossos irmãos, os abençoe, nos guarde e nos proteja, ó Jesus. Senhor, junto com a sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, estende o seu manto precioso sobre esta família apostólica, sobre os seus filhos que aqui estão orando em teu santíssimo nome. Estão pedindo, ó Jesus, a sua proteção, a sua bênção, o seu amparo. E a Senhora, ó Mãe Maria Santíssima, Mãe da família apostólica, ó Mãe Maria Santíssima, abençoa as mães apostólicas. Muitos estão passando por dificuldade, por luta na família, até mesmo na saúde. Que a Senhora os abençoe, envie santos e anjos para estar na companhia de cada mãe, ou de cada pai, ou de cada lar. Querida e Santa Avó Rosa, da mesma forma eu peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, porque a Senhora junto com a Mãe Maria Santíssima, a Senhora caminha junto com a Mãe Maria Santíssima. Os abençoe, ó Santa Avó. E agora, ó Santa Avó Rosa, ponho minha mão nesta caixa a pedido de oração, que tem nomes dos nossos irmãos, os quais colocaram, de amigos, de parentes, até mesmo da família, que está passando por dificuldade. Outros estão em hospitais, casas de saúde, passando por luta, ó Santa Avó. Que a Senhora possa os visitar lá onde ele está, e dar a solução do problema que ele possa estar passando. Querido profeta, Santo Irmão Aldo, eu peço, irmão Aldo, a sua bênção, irmão Aldo, a cada um dos nossos irmãos. Suplico a sua unção, irmão Aldo, a unção do Divino Espírito Santo a cada um dos nossos irmãos que aqui estão. E os nossos amigos, irmãos internautas que lá estão, conectados a esta santa reunião. Que o Senhor, da mesma forma, irmão Aldo, possa enviar a sua bênção, a sua graça a cada um deles. Queridos irmãos e irmãs apostólicas, recebam a bênção preciosa do nosso Deus, o Pai. A bênção de Jesus, o nosso querido Mestre e Salvador. A bênção da Mãe Maria Santíssima. A bênção preciosa da Santa Avó Rosa. E a bênção preciosa do nosso santo profeta, irmão Aldo. Vão em paz e tenham vida e muita paz. Amém. Paz do Senhor, irmãos, e vão em paz, e até amanhã, se Deus quiser.